Agora a gente vai falar de outro assunto. Vamos falar de saúde da mulher. Você sabia que é cada vez maior o número de mulheres diagnosticadas com mioma uterino? Normalmente o mioma só é descoberto em exames ginecológicos de rotina, como por exemplo a ultrassonografia. Estudos apontam ainda que entre 75% e 90% das mulheres vão desenvolver um mioma uterino em algum momento da vida e a metade delas não apresentam sintomas. Para tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto, está aqui com a gente o doutor José Henrique Eng, ginecologista. Boa tarde, tudo bem, doutor? Tudo bem. Quando a gente fala em uma situação que não tem sintomas, né? Realmente não tem como a mulher desconfiar que ela pode estar com um mioma ou existem alguns sinais aí que são um pouco característicos? A maioria dos miomas, eles são assintomáticos, né? Eles não cursam com nenhum sintoma e nem vão prejudicar a mulher durante a vida dela. Aí, normalmente, no exame ginecológico, a gente solicita sempre um ultrassom, normalmente transvaginal, e nesse ultrassom aparece o mioma. Como a paciente não sente sintoma nenhum, a gente não tem nenhuma conduta, só expectante. E os principais sintomas do mioma é o aumento da menstruação, aumento do sangramento uterino anormal, ou ainda cólicas, dor durante a relação. Mesmo a mulher que toma anticoncepcional ou que faz uso de algum método anticoncepcional, ela vai, normalmente ela pode perceber esse aumento de fluxo menstrual? Sim, pode, porque o mioma, ele caracteriza-se pelo principal sintoma dele, é o aumento do fluxo menstrual, mesmo ela tomando anticoncepcional ou usando DIU. Tem alguma coisa que a mulher faz durante a vida dela que pode influenciar, que pode fazer com que ela desenvolva miomas ou não? O mioma, o principal fator dele é genético, né? Então, se a mamãe e as irmãs têm mioma, normalmente a paciente vai ter mioma. E o mioma está muito associado com a taxa de hormônio. Então, as pacientes que menstruam muito cedo ou que entram na menopausa muito tarde, elas têm uma predisposição maior a desenvolver o mioma. E se a mulher, por exemplo, descobre que tem o mioma, o que ela tem que fazer, né? Existe um tratamento, existe alguma coisa que se faz para poder, para ele desaparecer ou ele permanece ali? O mioma, se ele for assintomático, ele não estiver dando nenhum sintoma, na pós-menopausa, depois de alguns anos que a paciente entra na menopausa, ele desaparece, né? Agora, se a paciente tiver com sintomas, por exemplo, aumento da menstruação, uma hora vai começar a cursar com anemia, né? Muita cólica, dor. Aí nós temos tratamentos cirúrgicos, né? Que tem a miomectomia, que é a retirada só do mioma, principalmente aquelas pacientes que nunca tiveram filhos ou ainda querem gestar, né? Querem deixar o seu útero. E o principal tratamento é a esterectomia, que é a retirada do útero. E hoje nós temos a opção de fazer a esterectomia totalmente sem corte, que é a esterectomia via vaginal, e a paciente ela vai embora para casa 24 horas depois da cirurgia. Olha só. Então, é uma cirurgia hoje que a gente chama de minimamente invasiva. O mioma pode evoluir para alguma outra situação mais grave, um câncer, por exemplo? É bem raro, né? O 99,8% dos miomas nunca vão virar câncer, vão ser sempre benignos. Existe um câncer chamado sarcoma, que ele deriva do mioma, mas ele acontece só em torno de 0,1 a 0,2% dos casos. Então, muito raro. Então, a gente considera que o mioma realmente ele é sempre benigno. Ele é o quê, doutor? Ele é uma coisa líquida, sólida, que cresce dentro do útero? Ele é sólido, ele é um tumor, mas benigno. É uma alteração de crescimento de células que crescem de maneira errada dentro do útero, e aí ele vai formando tipo um nódulo mesmo, endurecido dentro do útero. Normalmente são mais do que um, né? São múltiplos miomas e pode ocupar vários locais do útero. Existe alguma situação, algum registro de casos de mioma que pode causar infertilidade? Sim, dependendo da localização do mioma, principalmente se ele está no caminho das trompas, entre o útero e as trompas, ele pode sim causar infertilidade. E aí, a mulher que tem, por exemplo, normalmente já tem muito fluxo menstrual, muita cólica, ela normalmente vai ter alteração disso ou o fluxo continua sendo grande, a cólica muda alguma coisa ou não? Quando a paciente perceber que ela está com aumento da menstruação, principalmente acima dos 35 anos, ou que ela está associada com muita dor, muita cólica, ela deve sim procurar o ginecologista, né? E o ginecologista vai solicitar ultrassom, vai fazer exames físicos para ver se detecta também a situação do mioma. E aí vai determinar qual é o melhor tratamento.
As mulheres normalmente procuram mais o médico do que os homens em situações, né, em que elas percebem que alguma coisa está um pouco complicada e tudo mais. Aí, por exemplo, nesse tipo de situação, a mulher que faz o uso de um DIU, por exemplo, né, que passa anos sem menstruar, o mioma vai causar o sangramento ou ele vai ficar quietinho ali? Ele é muito imprevisível, né? Muitas pacientes vão ter mioma, não vão saber que estão com miomas e vão entrar na menopausa sem saber que estão com mioma, porque a maioria deles são assintomáticos, não cursam com nenhum sintoma. Então, se ela está usando o DIU, por exemplo, Mirena, que ela não menstrua, ela não vai ter o sintoma do mioma e aí não precisa fazer nada, o mioma... Ele vai ficar lá. Vai ficar lá e vai desaparecer na pós-menopausa. Olha só, tem várias situações, né, que podem acontecer. Sim. E a gente falando de saúde da mulher, tem muitas coisas que interferem e as mulheres, inclusive, geralmente têm essas dúvidas, né, com relação ao mioma e outras situações que elas podem refletir, inclusive, na aparência, na pele. Tem alguma diferença na pele? Não. O mioma, ele não produz hormônio, né, então ele não vai alterar a pele, oleosidade, nada disso. E ele não tem nada a ver também com o ovário policístico, é outra coisa completamente diferente. Não. O ovário policístico é sim uma alteração hormonal, mas que não está associado com mioma, não. Tá certo. Então, pelo menos a gente já sabe agora. Aliás, no exame intravaginal, o ultrassom, é possível de ver. Agora, no outro exame, aquele exame que se faz sempre, não dá para ver se tem mioma. O preventivo? Isso. Só se o mioma estiver muito aumentado, porque daí o ginecologista vai fazer um exame de toque e vai sentir que o útero tem alguma coisa errada, que ele está aumentado ou está de maneira assimétrica. E aí ele vai solicitar ultrassom. Mas o exame padrão ouro é o ultrassom transvaginal. Tá certo. Obrigada, doutor. Obrigado você. Pelos esclarecimentos. A gente falando sempre de saúde da mulher, acho que a ideia é justamente informar para prevenir e não ter que remediar.